Sejam muito bem-vindos a mais uma live de 20. Nesse encontro, a gente vai falar sobre os principais erros pedagógicos cometidos por professores de idiomas. Você que já entrou aí, por favor, me fale se você está me ouvindo bem, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Fizemos novamente votação para a gente decidir qual seria o nosso tema de hoje e ganhou essa parte dos erros pedagógicos cometidos por professores, vou dizer a maioria, os professores, não sei como que vocês estão trabalhando aí, mas como eu observo algumas aulas, eu percebi uma certa repetição disso. E aí eu queria conversar com vocês hoje sobre isso. Vamos embora? Eita, deixa eu só avisar aqui no grupo que estamos ao vivo. Gente, essa semana, hoje especificamente, hoje, ó, para quem participou do desafio das turmas, hoje a gente tem um aulão bônus, hein? O aulão bônus hoje é tarde, 2 horas, tem gravação. A gente vai falar sobre o gerenciamento de turmas. Nossa, a aula ficou muito boa, hein? Não é por nada, não é porque fui eu que fiz, não. Mas a aula tá muito completinha, assim, nossa, bonitinha. Falando sobre gerenciamento de turmas, sobre como deixar os alunos mais engajados em turmas e como diminuir a evasão, né? Que é uma coisa bem comum. Tem um negócio preso aqui, peraí, deixa eu tentar puxar agora a cadeira. Como diminuir a evasão, né, em turmas, que é uma coisa que é uma reclamação bem comum, assim, a turma começa com tantas pessoas, depois vai saindo gente. E o que eu faço para melhorar isso? Então a gente também vai falar sobre estratégias de evasão, vai ser um aulão bem legal hoje, às 2 da tarde. Mas hoje, nesse nosso primeiro momento aqui agora, a gente vai falar sobre principais erros pedagógicos. Esses erros, eu tenho até um aqui, que quando eu escrevi assim na minha anotação, estou pagando a minha língua nesse erro. Porque todos esses pontos aqui, eu separei 5 coisas específicas. Teria muita coisa mais para falar, tá? Inclusive, eu estava até pensando. Eu acho que essa live depois a gente pode fazer uma parte 2 dela. Porque tem muita coisa aqui que dá para abordar ainda sobre erros. Mas hoje eu escolhi 5 para a gente começar. E esses 5 vieram de tanto observações de algumas aulas, né? Eu observo algumas aulas de alguns professores, como também de estudos, né? Então, como eu estou recentemente estudando bastante sobre a parte do aprendizado, a parte neurocientífica do aprendizado, sobre o comportamento dos alunos para melhorar o aprendizado e tal, então eu fui vendo como algumas coisas estão encaixando e como algumas coisas não funcionam tão bem quanto a gente achava. O primeiro erro, podemos já começar? Vamos embora para ele? O primeiro erro é o clássico. Ele é o erro do confundir a clareza com excesso de explicação. E eu percebi isso principalmente professores que trabalham com iniciantes, né? Então, quando a gente tem turma de iniciante, ou se não um aluno iniciante, a gente fica naquela ansiedade de se preocupar com o pouco que a pessoa está entendendo. Então a gente pensa assim, essa pessoa não está entendendo muita coisa, eu vou ter que explicar muito aqui, eu vou precisar dar exemplos e tudo mais. Eu observei uma aula esses dias, e aí eu contabilizei, eu literalmente botei o cronômetro ali para registrar o tanto que o professor estava falando e o tanto que os alunos falavam. E assim, o TTT do professor, que é como a gente chama, né, o Teacher Talking Time, esse TTT do professor estava assim, altíssimo. E eu fiquei pensando assim, nossa, essa pessoa dá várias aulas por dia. Então, essa não é a única aula que essa pessoa está dando. Então, provavelmente ela deve dar, sei lá, mais 5, 6 aulas dessa por dia. Com certeza, final do dia, essa pessoa tá só o bagaço da laranja, muito cansado, com certeza. Falando esse tanto de coisa, dando esse tanto de explicação, e às vezes são turmas ou aulas que se repetem. Então, eu dei aula para um iniciante agora, daqui a pouco eu pego outro iniciante, eu vou seguir todo o mesmo fluxo de novo. Isso começa a exaurir a pessoa, sabe? E pior, se fosse um exaurir, mas que ótimo, tá trazendo resultado, beleza, a gente ia se forçar um pouquinho. Mas não é algo positivo de nenhum dos lados, nem do excesso de explicação e nem para o resultado do aluno. Gente, entendam uma coisa. O aprendizado, ele não acontece porque você está somente explicando, tá? O aprendizado, o aulão bônus é para todo mundo que participou do desafio? Não, Ana. O aulão, ele é
Foi bônus para os 20 primeiros inscritos, então o aulão seria só para eles. E ontem eu abri a possibilidade de, para quem quisesse assistir por fora, né, sem ser essa galera que ganhou de bônus, poderia comprar o ingresso. E aí eu coloquei lá nos grupos e tal. Então, se você quiser um dos ingressos até 2 horas da tarde, que é a hora da aula, depois você manda mensagem para mim, que eu envio para você poder participar hoje. Mas voltando, o aprendizado, ele acontece não porque você está explicando. Gente, grava isso aqui. Eu vou fazer depois mais vídeos sobre isso. Eu vou aprofundar mais sobre isso depois. Mas o aprendizado, ele acontece porque o aluno construiu aquele raciocínio. Então, não é somente porque você ficou ali na frente dele, você escreveu uma frase no quadro, você mostrou uma imagem, você explicou por que aquilo ali aconteceu. Não é somente por isso que o aluno vai dizer, ah, agora eu aprendi. Tanto é que, se a gente pode olhar numa turma, você dá a mesma explicação, com os mesmos exemplos, você faz as mesmas coisas. Tem alunos que aprendem, tem alunos que não aprendem. Aí você faz se dependesse somente da sua explicação, concorda comigo que todo mundo teria aprendido igual? Porque a explicação foi a mesma. Todo mundo recebeu a mesma explicação. Então, assim, por que funciona para alguns e não funcionaria para outros? Porque o aprendizado ele não é construído a partir da sua explicação. A sua explicação ela é um vetor que vai possibilitar a construção que o aluno faz sozinho. Estão acompanhando esse raciocínio? E aí, é aqui que mora o problema, aqui é que mora o perigo. Porque como a gente acha que é pela minha explicação, é pela força do meu braço, que esse aluno vai aprender mais, que esse aluno vai aprender melhor, eu tenho que dar minha vida aqui nessa explicação agora. Agora eu vou me rasgar, mas ele não sai daqui sem entender a diferença de first, second e third conditional. E aí eu começo ali, ó, elaborando, eu começo exemplo, é vídeo, é frase, é não sei o que, é não sei o que. Só que eu tô colocando nas minhas costas como se só dependesse disso. Só que a construção, o aprendizado do aluno, ele acontece porque o aluno construiu esse aprendizado. Não porque ele viu uma explicação. Amanda, então não precisa explicar? Não. Porque ele precisa da sua explicação para construir esse aprendizado. Só que é uma construção. Aí aqui é que entra o ponto. Os professores eles precisam criar mais situações para que essa construção aconteça. O aprendizado, ele acontece muito de conhecimento prévio. Inclusive, eu estava lendo ontem sobre isso. Vou até ver se eu acho aqui a citaçãozinha que eu tinha visto sobre conhecimento prévio. A nossa mente, quando ela está aprendendo uma coisa nova, ela automaticamente começa a conectar o que é que eu já sei sobre isso, para que isso que você está me ensinando agora tenha alguma lógica. Eu preciso estimular que a pessoa pense, eu preciso estimular que a pessoa construa, eu preciso estimular que a pessoa veja a lógica daquilo sozinha. Eu preciso estimular que ela faça só. Eu dou um pedacinho, eu falo para ela, olha, tá aqui, querido. Aqui é assim que se corta um bolo. Vocês já tentaram cortar bolo? Esse final de semana, um final de semana desse recentemente, teve um aniversário. Eu sou péssima de cortar bolo. Eu não sei porque eu tenho algum problema. O bolo é redondo assim. Aí eu começo a cortar um pedaço, corto o outro. Quando eu vejo o negócio começou a ficar todo torto assim, meio na diagonal. Não fica aquela coisinha bonitinha. Algumas pessoas já me disseram, não, corta um rodinho no meio e depois já fazendo assim. Não, você vai cortando primeiro para um lado, depois para o outro, primeiro para um lado, depois para o outro. Ai, sempre fica. Eu não tenho esse talento, gente. É um talento que eu não tenho. Aí, esses dias eu tava lá, eu acho que foi. Quem foi? Não sei se foi minha mãe, se foi minha irmã. Que falou assim: não, eu vou te ensinar agora como é que corta. Aí ela cortou um pedaço. Viu como é que eu fiz? Vi. De novo. Viu como é que eu fiz? Vi. Pronto, agora vai lá e faça o resto. E aí, essa é a dinâmica que a gente precisa estimular em todas as aulas. Isso vai fazer com que o aluno ele faça mais e você fale muito menos. Esses dias eu estava dando uma aula, é um aluno intermediário. E aí, eu estava dando uma aula e eu fiquei assim, 1 hora lá dando aula, né? Quando eu saí da aula, alguém estava aqui, eu não sei quem foi, falou assim, nossa, você estava dando aula? Que eu não estava nem escutando sua voz. Aí eu falei, tava dando aula. Sério? Você estava tão calada, eu escutava você falar uma coisa ou outra. Eu falei, porque eu falo pouquíssimo na aula. Eu falo muito pouco na aula. Eu estimulo que o aluno construa só. Amanda, me dê exemplos. Então, eu trago um ensino, alguma coisa que eu vou trazer, eu vou ensinar alguma coisa para a pessoa, eu trago um exemplo e eu começo a estimular com perguntas para que ela vá me responder no resto daquilo. E aí eu falo assim, olha, expliquei aqui essa frase, essa daqui é a regra, tá? Quando a gente quer falar sobre o futuro, isso aqui é a regra, tá bom. E aí, o que é que tem nessa frase aqui que a gente pode identificar que é o elemento que fala de futuro?
Aí deixa a pessoa pensar lá. Entendi. E agora eu quero fazer uma pergunta com relação ao futuro. A gente já viu, né, em outros momentos, quando a gente estudou sobre formação de perguntas e tal, a gente já viu alguma coisa que acontecia quando a gente vai formar perguntas. Nesse caso aqui, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai pra frente. Será que tá certo? Mais ou menos. Ó, vamos tentar outra frase aqui. Criei aqui. Agora eu vou te mostrar como é que faz uma frase negativa. Aí eu crio lá uma frase negativa. Entendeu? Entendi. Pronto. Agora eu vou te dar 3 contextos e você vai criar outras 3 frases negativas pra mim. Vamos lá. Contexto 1, 2 e 3. Você. Aí a pessoa vai lá e cria. Legal. E nesse primeiro ponto aqui, por que que você fez assim? E no segundo ponto, por que que você fez diferente? Porque eu estava pensando que era. Então, perceba que toda hora são perguntas, toda hora eu trago a base, ensino o que é que a pessoa precisa entender daquela estrutura, mas eu não fico ali explicando por quê, por onde, olha, isso aqui é diferente daquilo, quando é afirmativo é assim, quando é negativo é assim, quando a gente. Não, eu trago e fico perguntando à pessoa. Então, se a gente fosse fazer assim, se a gente fosse fazer assim. Agora vamos ver um exemplo disso aqui nesse vídeo, vamos ver um exemplo disso aqui nesse texto. O que que a gente consegue entender daqui? Porque pode ser que tenha ficado meio confuso. E não sei o quê. Então, isso você vai estimulando que a pessoa ela chegue na conclusão das coisas pela percepção dela. E não porque você já disse, você já deu pronto para ela. Olha, tá aqui, viu? É assim a regra. A regra é 1 para mais 1, 2, não sei o quê. Pronto, essa é a regra, tá? Não, você trouxe um modelo e você fez a pessoa pensar sobre por que que é aquela estrutura daquele jeito, que outros exemplos ela poderia dar. Agora me dá um exemplo negativo, agora me dá um exemplo positivo. Agora crie isso numa pergunta. Se a gente fosse fazer uma frase, crie uma frase para mim assim de 3 orações e não sei o quê. E aí você vai estimulando que a pessoa vá criando, construindo, criando, construindo. Então, esses dias, né, quando eu fui fazendo essas observações, eu via muito a preocupação, né, do professor, sei lá, a aula era sobre rotina. Vamos dar um exemplo, rotina. E aí o professor começava lá a falar, olha, todos os elementos que quando a gente quer falar de rotina. Então, acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, e não sei o quê, e não sei o quê, vai para não sei para onde, vai para não sei para onde, vai. E ficava aquele meia hora explicando um monte de vocabulário, um monte de estrutura, um monte de exemplo, um monte de coisa. Depois que ele falou lá 15 minutos, aí ele fazia uma pergunta para o aluno. Fulano, na sua rotina, você acorda cedo ou acorda tarde? Aí a pessoa, acorda cedo. Tá bom. E aí trocava e continuava, e ia fazer outra coisa. Só que aqui tem até uma teoria que fala sobre isso, que é o ponto cego do especialista. O especialista, no caso o professor, ele olha aquele assunto e ele sempre acha que aquela digestão daquele assunto vai ser fácil, vai ser rápida. E ele pensa assim, não, isso aqui é tranquilo, o aluno vai pegar rápido. Principalmente com alunos iniciantes, a gente comete esse erro. E não decompõe. Decompor, inclusive, o último tópico que a gente vai falar sobre um dos erros, tá? Vamos começar por esse. Então, o primeiro erro é falar muito, explicar muito, aprofundar muito, você trazer muitos exemplos e você não colocar o aluno para refletir porquê daquilo. Ele explicar para você o que foi que ele entendeu. Ele trazer os exemplos que você gostaria que você desse, você pede para ele trazer. Ele está com dificuldade de construir, você vai construindo o exemplo com ele. Estimular que o aluno venha. Você só vai trazendo perguntas e provocações, perguntas e reflexões. E o aluno vai completando isso junto com você. Então, esse excesso de fala é cansativo para o professor, é cansativo para o aluno, é cansativo para o processo de aprendizado. O aluno ele vai construir muito mais e ele vai aprender muito mais quando ele estiver pensando sozinho. Quando você fizer uma pergunta que ele tiver que pensar, eita, por que que é isso, hein? E aí, fulano, por que que é isso? Não, fica aí pensando, vou te dar um tempinho aqui, pensa aí, olha aí. Pronto, quando ele está fazendo isso, ele está aprendendo muito mais do que quando você já chega e já explica tudo pronto. Então, esse é com certeza o primeiro erro, tá? Vamos para o segundo erro. Todos esses erros eles estão de certa forma conectados. Vocês vão ver que está tudo pronto, está tudo próximo ali, né? Está tudo conectado. O segundo erro é o erro do aula guiada por conteúdo e não por objetivo do uso daquele conteúdo. Super simples. Eu vou ensinar hoje o Simple Present. Eu vou ensinar hoje o Simple Past. E aí, muitas vezes eu penso, não, eu preciso que o aluno entenda a regra sobre isso.
E aí eu preciso que ele entenda como usar o verbo regular, como usar o verbo irregular, que eu preciso usar esse auxiliar aqui quando a frase é afirmativa, negativa e tal. Então, eu penso que ele precisa entender a estrutura daquele conteúdo. Mas toda aula ela tem que ser guiada por um objetivo de uso daquele conteúdo. Então, a minha aula ela tem que ser assim: fulaninho no final dessa aula precisa me explicar como foi a última festa que ele foi. Ele precisa. É isso que eu tenho que escrever lá. No final da aula, ele tem que conseguir me dizer, ele tem que me contar como foi a última festa que ele foi. Então, com quem que ele foi, o que que ele fez lá, o que que ele comeu, o que que ele bebeu, o que que ele escutou. Eu tenho que ter um objetivo com aquilo ali. Dentro desse objetivo, ele vai precisar usar o passado, por exemplo. E aí eu vou, começo de ano, eu faço muitas aulas sobre previsões para 2026. Aí eu vou trabalhar o quê? A estrutura vai ser a previsão, né? Vamos colocar aí um first conditional, alguma coisa assim. Só que eu não posso dizer a aula de hoje é sobre o first conditional, porque isso vai me limitar a me preocupar somente em ver se o aluno aprendeu a estrutura. Só que eu preciso colocar um uso para aquela estrutura. Então, eu preciso dizer, eu quero que o aluno reflita sobre o ano de 2026 e a gente vai prever quão difícil vai ser esse ano. Ou fácil, ou quão fácil ou difícil vai ser o ano 2026. Então, no final da aula, eu vou propor um momento de reflexão, um momento de debate, em que ele explica, em que ele fala, em que ele forma frases, em que ele traz exemplos, e ele vai prever para mim, no final da aula, como é que vai ser 2026. E aí vamos olhar, 2026 é um ano cheio de eventos, tem Copa, tem eleição, tem não sei o que lá. Então, baseado, aí eu começo uma aula sobre eventos que vão acontecer em 2026. Vamos falar sobre feriados, vamos falar sobre cenários aquecidos políticos, vamos falar sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre possíveis guerras, vamos falar. Eu fico ali falando sobre isso. E aí, dentro disso, eu vou trazer a explicação, vou trazer a estrutura, mas o meu objetivo é que no final o aluno consiga conversar sobre qual que é a sua previsão, o que vai rolar esse ano. E aí eu tenho uma coisa muito clara, o objetivo do uso dessa estrutura. Agora, se você coloca nas suas aulas o nome da estrutura, sua preocupação vai ser sempre que o aluno entenda a regra daquilo ali, e não possíveis usos daquilo ali. Então, primeiro, explicar muito e não fazer a pessoa ir construindo aquele conhecimento, aquele aprendizado com você. Segundo, aula guiada pelo tópico do conteúdo e não aula guiada pelo objetivo do uso daquele conteúdo. Inclusive, eu acho até mais fácil preparar a aula quando é assim. Vocês não acham, não? É muito mais fácil. Muitas vezes a pessoa pergunta lá, gente, eu vou dar uma aula hoje sobre, sei lá, adjetivos extremos. Vamos supor, extreme adjectives. Que tema que eu posso usar? Eu falei, aí é que tá o problema. Que material que eu posso usar, gente? Me recomenda aí uma música, me recomenda aí um vídeo, me recomenda aí um texto para que eu possa abordar o assunto Extreme Adjectives. E aí eu falo, o problema tá aí, você não tá conseguindo pensar o que você vai usar na aula, porque você tá pensando no tema, na estrutura da aula. Aí você tem que pensar, para que eu uso essa estrutura? Aí você vai começar a ter uma chuva de cenários em que você usa aquela estrutura. Possibilidades enormes em que você usa aquela estrutura. Em que momentos da vida eu uso esses extreme adjectives? Peraí, em situações extremas, né? Então, quando eu não quero ficar repetindo very e tal, quando eu quero falar coisas muito intensas, muito extremas, situações muito, digamos assim, exageradas, aí eu começo a pensar no uso daquilo ali. Eu posso falar sobre o quê? Aí eu começo a ter ideias de temas. Poderia fazer uma aula sobre Guinness Book. E aí eu poderia falar sobre recordes, porque recordes são coisas intensas, são coisas exageradas. Então, a pessoa que aguentou mais frio em tal lugar, a pessoa que comeu mais não sei que lá, hambúrguer, cachorro quente, não sei que lá. E aí eu começo a visualizar cenários em que aquilo é usado. Aí eu consigo começar a ter ideias. Esse agora pode ser o foco do objetivo de uso dessa estrutura dentro da minha aula. E não somente ficar pensando,
Onde é uma música que tem 5 exemplos de adjetivos. Vamos lá, vou escutar as músicas da Taylor Swift. Vamos escolher uma aqui que tenha 5 exemplos de adjetivos. E aí fica aquela aula rasinha, né? Estão entendendo? Tá fazendo sentido até agora? Estão se identificando com algum desses erros? Tudo isso que eu falo para vocês são coisas que já foram total realidade para mim, tá? Total. Já fiz tudo isso, já pensei desse jeito, já fiz aulas assim. Enfim, né? Faz parte da nossa jornada. Aí agora a gente vai para o terceiro erro, que é o currículo, né? Currículo extenso e não currículos curtos. E foi esse erro aqui que eu escrevi. Acho que estou pagando a minha língua para course books. Como assim, né? Só que assim, calma, vamos entender porque até que certo ponto eu estou pagando minha língua para course books, né? E a gente sempre fala, professores geralmente reclamam, né? Livros de editora, que são esses course books. Eu vou adotar um livro e aí muitas vezes a pessoa reclama de tipo, caramba, a pessoa ficou 5 aulas ensinando o verb to be. Quantos professores já reclamaram isso? Vocês já sentiram isso quando vocês estavam usando o course book? E vocês pensaram assim, meu Deus do céu, pra que tanta aula? Vou ensinar o simple present. Aí, lá no livro, eram 5 aulas ensinando o simple present. Se for o English File, então, que eles usam A, B, né? Tipo 4A, 4B, 4C. Aí, ou seja, são 3 aulas dentro de uma unidade falando do mesmo tema. E aí a gente fica assim, meu Deus, que exagero. Aí vem toda a nossa argumentação, que é uma argumentação que também é válida, tá? O tempo que se perde para aprender algo, e esses livros são adotados em cursos e a pessoa fica anos presa naquele curso, um aprendizado muito lento, algo que ela poderia ter aprendido muito mais rápido, porque ela ficou muito tempo presa naquele assunto. Para que a pessoa precisaria de tantas aulas? Taranã, taranã, taranã. Sempre foi o nosso debate aqui, a nossa argumentação. Por que precisa de tanta aula para um assunto tão simples? Inclusive, eu mesma já falei isso várias vezes. E aí a gente sempre chegou a essa definição de que é porque o curso ele é feito para manter a pessoa ali muito tempo. O livro ele é feito para manter a pessoa presa naquele livro por muito tempo. Tanto é que eles vendem coleções de livros, né? Então aquilo ali vai sendo mastigado e tal. Até certo ponto eu continuo acreditando que é isso. Mas existe o outro lado, que é o outro lado que eu vejo aqui muito quando a gente tem autonomia para criar as nossas aulas particulares e o nosso currículo. A preocupação em fazer o oposto disso. E aí, cada aula é um tema. Aqui, ó, eu tenho que mostrar para o meu aluno que ele está aprendendo coisa nova toda aula. Toda aula tem que ter um assunto novo. Aí a gente vai lá sai do 8 e vai para 80. Então, excesso de muitas. Porque eu tenho que mostrar que ele está evoluindo. Eu tenho que mostrar que ele está aprendendo. Eu não posso chegar para ele, mostrar para ele a proposta de aulas que a gente vai ter, o currículo que a gente vai seguir. Olha, a gente vai ver esses assuntos aqui. E eu mostrar para ele que a gente vai ficar 3 aulas no mesmo assunto. O aluno vai dizer, o professor está me enrolando. A gente começa a pensar isso, né? Então, eu preciso mostrar que vai ter muito assunto, que ele vai aprender muita coisa, que cada aula vai ser uma coisa nova e tal e tal. Aí o que é que eu faço? Um monte de assunto. 12 aulas que a pessoa comprou, 20 aulas que a pessoa comprou, 20 temas. 30 aulas que a pessoa comprou, 30 temas. Cada aula é um tema diferente. E isso aqui, gente, é muito problemático. Muito. Por quê? Novamente, aprendizado é construção. Aprendizado é tempo, aprendizado é prática e aprendizado é repetição e revisão. Eu vou repetir alguma coisa pela primeira vez? Não faz sentido, né? A palavra repetir já vem da ideia de fazer algo de novo, não de fazer algo novo, né? Então, para eu repetir, eu preciso voltar ao mesmo tema. Eu preciso revisitar aquilo ali, dando novos contextos, dando novas possibilidades, Então, assim, eu já vi muitos casos de professores que, o meu aluno não entende, eu já estou avançando e ele não está acompanhando e tal. Porque não era para estar avançando no sentido de coisas novas. Era para você estar algumas aulas no mesmo assunto, no mesmo tema, tocando no mesmo ponto. Quando a gente sai correndo, novamente, o ponto cego do especialista, né? Tem essa teoria. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, vocês ainda não leram
Como aprende? Eu sei que vocês não vão ler. Como aprendemos, né? Vocês não vão ler, vocês são preguiçosos. Ó, o livro é grosso. Aí a pessoa compra, não lê. Ou se não, só de olhar faz, não vou ter tempo para ler. Vocês não leem. Vocês não leem. Eu sei, eu tô dando bronca em vocês, porque eu converso com vocês. Um monte de gente, Amanda, eu comprei aquele livro que você recomendou. Esse começo de ano agora, o tanto de foto que me marcaram com o livro assim, ó, em cima da cama. Todos os livros do meu destaque livros aqui. Não sei quantas pessoas fizeram isso. Amanda, comprei todos os livros que você recomendou. Chegou agora aqui na Amazon, na minha casa, não sei o quê. Aí eu falo, não me impressiona não. O que me impressiona é você dizendo tudo que você leu. Eu quero ver lendo. Pra que comprou os 5? Por que não comprou só um? Quando terminar um, compra outro. Vocês acham que eu não estou sabendo, não é? Conheço vocês, rapaz. Conheço. Nesse livro, né, esse aqui em específico, temos isso. Eles falam muito sobre o processo em pequenos fragmentos, né? É muito sobre você partir algo em menores pedaços, inclusive é o último ponto, o quinto erro que eu vou trazer aqui para vocês, é justamente esse do decompor a aprendizagem, né? Mas assim, a gente precisa entender que eu preciso revisitar o mesmo assunto várias vezes. Eu preciso ver aquilo ali várias vezes. Eu preciso praticar aquilo ali várias vezes. Eu preciso estar naquele ambiente várias vezes para que eu possa avançar para algo novo. Senão aquilo se perde na memória, não consolida a memória. Eu preciso de repetição espaçada. Não é só repetir. É repetir espaçadamente. E repetição espaçada não é uma repetição dia sim, dia não, dia sim, dia não. É uma repetição que ela vai alongando o período do espaço. Então, eu vi hoje, eu reviso amanhã. E depois eu vou revisar no dia seguinte? Não, eu vou esperar mais uns 3 dias. Depois eu espero mais uns 3 dias? Não, você espera 7 dias. E você vai alongando a distância, o espaço em que você está tocando naquele assunto. Porque é assim que a memória vai ser consolidada. Não é você todo dia, tá. Enfim, né? Se bem que se você fizer todo dia, de fato, vai reforçar muito. Mas, assim, você torna a memória forte, né? Os caminhos neurais, eles ficam fortes quando você faz aquilo a ponto de quase esquecer. Esse é o segredo. Você tem que quase esquecer. Quando você... Por isso que a gente espaça. O espaçamento é por isso. Então, eu espaço ao ponto de... Como que era aquilo mesmo? Porque quando eu faço isso, eu sou obrigada a ir lá recuperar. Aí, quando eu recupero, essa memória fica forte. Agora, se eu não esqueci, que é o que acontece quando a pessoa quer repetir todos os dias, eu vou repetir isso aqui todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não deu tempo de você esquecer. Ou seja, a memória ainda está forte, não é porque ela está forte, é porque ela está fresca. Ela está na memória de trabalho. A memória de trabalho é a memória fresca. Ou seja, quando ela sair da memória de trabalho que você esquecer, meu amor, você vai esquecer valendo. Você vai esquecer totalmente. E não é isso que a gente quer. A gente quer, para que o aluno chegue na fluência, o que é a fluência? A fluência é o aluno falar sem travas, é o aluno falar livremente, é o aluno falar dominando aquilo que ele está falando. Não é falar difícil, é o aluno falar aqui, ó, relaxado. Isso é a fluência. Só que eu só falo relaxada se eu não tiver que ficar pensando no que eu estou construindo. Se eu tiver que ficar toda hora, passado, regra, não, isso não é fluência. Então, isso só vai vir, a coisa só vai fluir quando eu não tiver que pensar sobre isso. E eu só não tenho que pensar sobre isso quando está na memória de longo prazo. Porque se estiver na memória de longo prazo, eu não tenho que pensar sobre ela. Ela já está lá, ela já está forte. Eu só uso ela. Eu pego ela quando eu preciso. Eu não tenho que pensar sobre ela. Então, isso é o problema de currículos extensos e currículos cheios de tópicos. Porque você quer ensinar tanta coisa e no final das contas o seu aluno não aprendeu nem 15% de tudo que você trouxe, porque ele não teve oportunidade de fortalecer aquilo ali. E aí a coisa começa a se perder. Quarto erro. O quarto erro acabou que é praticamente um reforço disso que eu acabei de falar, né? Que é a falta de repetição inteligente. Só que agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa repetição aqui que eu escrevi, agora eu lembrei. Eu não estava pensando na revisão espaçada, não. Quando eu escrevi essa repetição inteligente aqui, não. Ela é uma repetição de automatização. Ela é uma repetição que ela acontece em aula e que muita gente não faz
por achar que vai ficar chato, por achar que vai ficar, tá monótono a aula, se eu ficar fazendo o aluno ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, tá? E, gente, isso aqui é tão poderoso que vocês nem imaginam. Olha, vocês que apedrejam o audiolingual, que é o método da repetição, né? Não estou falando que é para usar o audiolingual. Ele tem lá suas... Todos os métodos, né, gente? Todos os métodos, eles têm suas vantagens e suas desvantagens. Mas a coisa do drilling, né? Que é uma coisa do método audiolingual, isso, acabou de aparecer aqui o comentário. Seria tipo os drills, Amanda? Exatamente. Lohane, exatamente. A coisa dos drills, gente, isso é poderoso demais de ser feito numa aula. E a gente começa a negligenciar da escola famosa lá. Todas as escolas que tem audiolingual. A gente começa a negligenciar a repetição, porque a gente começa primeiro, vem a crença negativa, vem o pensamento de isso tá chato, vem o pensamento de isso tá monótono. Parem de querer só fazer coisa legal na aula. Façam uma coisa que é cientificamente pensado para trazer resultado. Seu trabalho é trazer resultado, seu trabalho não é ser entreter a pessoa e fazer ela feliz e contente toda a aula. Isso aí ela vai para uma festa, ela toma um gin, ela dança, ela beija na boca, ela faz coisas para ficar feliz. Só que você precisa fazer coisas que são importantes para o processo de aprendizado do seu aluno. E quando você fizer isso, se você tiver segurança do que você está fazendo, o aluno vai confiar plenamente. Então, fazer drilling, né? Fazer essa repetição, isso é muito poderoso. Por quê? Aí agora vem um ponto. Não adianta fazer isso só naquela aula, né? Aí a gente vai entrar com o segundo ponto, que é a repetição espaçada. Só que quando você traz o mesmo chunk, a mesma estrutura, aquilo que você está tentando ensinar, né? Você traz aquilo em vários conceitos, de várias formas, você está obrigando o aluno a ver aquilo ali em vários cenários. E o ideal, na verdade, seria que ele crie, né, aquilo ali. Então, se o aluno ele não repete aquilo ali com variações, ele não vai conseguir consolidar aquilo ali. Ele não consegue consolidar. Ele precisa ter variações daquela mesma estrutura. Então, bota lá uns 15 exemplos, uns 20 exemplos. Amanda, é muita coisa. Não é, principalmente para o iniciante. Principalmente para iniciante. Eu já fui iniciante em aulas, né? Eu já fiz outros idiomas. Já fiz francês, já estudei recentemente coreano. Eu sinto muita falta disso nas aulas. E eu percebo claramente que os professores têm uma dificuldade de fazer isso por receio de ficar monótono. É como se a pessoa pensasse assim, vai ficar chato eu ficar fazendo isso na minha aula. Dá um exemplo de drill. Gente, drill é quando você pega uma mesma estrutura e você faz a pessoa repetir ela em vários cenários diferentes. Então, vamos supor que você está ensinando Eita, o que eu estava falando no começo? Rotina, né? Como eu estava falando no começo. E eu quero trabalhar com o meu aluno vocabulário de rotina. Então, eu pego a estrutura que eu vou querer ensinar. Então, eu quero que o meu aluno aprenda a falar sobre... Vamos pensar aqui, os verbos no simple present, né? E eu quero que ele aprenda essa estrutura. Então, sempre que when I wake up, I... Tanana, aí ele troca só o vocabulário. E aí a pessoa fica assim, olha, você vai criar 20 frases aí com essa mesma estrutura, só trocando o vocabulário. Só que aí nessas frases vão ter frases que vão ser negativas, nessas frases vão ter frases que vão ser interrogativas, nessas frases. Então você faz a pessoa ficar toda hora mudando só um detalhe daquilo ali. Só que você está fazendo ela ficar repetindo, né, a estrutura principal que você quer. Então, isso, em muitas visões, pode ficar... a gente estava falando aqui de franquias que são famosas por isso, né? Porque tem franquias que o método da franquia é o método audiolingual. Então, se você já estudou nessas franquias, você sabe que eles repetem muito, né? Então, CCAA, Wizard, são sempre as duas que eu lembro, assim. Mas eu acho que tem mais uma. Tem uma outra que eu vi recentemente, que também trabalha com audiolingual. Então, se você já trabalhou nessas franquias, você sabe que eles pegam uma frase e ficam pedindo para você repetir aquela mesma frase, só mudando uma frasezinha. Então, I go to school by bus. Aí agora, by train. I go to school by train. Aí agora, by car. I go to school by car.
Aí agora, by, sabe? E aí você fica, by plane. E aí você fica nessa repetição ali na aula, só trocando um pedaço, só trocando uma estrutura. E aí, isso é uma reclamação de muitos alunos desse tipo de método, né? Quando fica só nisso, porque acaba que esse método ele é baseado só nisso, de ficar, ai, que saco, toda aula fica repetindo 1000 vezes, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que tem seu momento, e tem o seu uso, e tem a sua importância, tá? Trabalhar com essas repetições inteligentes. Então, troca o vocabulário, mantém a estrutura, troca a estrutura e mantém o vocabulário, faz a pessoa rever aquilo ali várias vezes, faz ela criar novas frases com aquilo ali, porque isso vai fortalecendo, tá? Esse conceito na mente dela. Depois que você fez isso ali repetidamente na aula, em alguns momentos, ela vai para um momento mais livre, que aí é o que geralmente não tem nesse método, que é a construção própria. Que esse processo de aprendizado, ela vai precisar ter esse momento sozinha. Pronto, agora você já entendeu, você já fez a lógica, agora você vai criar sozinho. E aí você dá lá um momento de produção para a pessoa apresentar alguma coisa. Por exemplo, o exemplo que eu falei, vamos pensar no futuro para 2026. Aí você dá um tempo no final da aula, ó, vou te dar aqui 3 minutos para você fazer uma apresentação aí, usando essas estruturas que a gente viu hoje na aula, sobre quais são as expectativas para 2026. Vamos lá. Prepara aí e daqui a pouco você vai apresentar. Agora eu vou colocar o cronômetro aqui, você tem que ficar falando uns 3 minutos, tá bom? Então eu fiz a pessoa colocar aquilo ali na memória de trabalho dela com a repetição inteligente, né? Que é essa repetição do drilling. Coloquei na memória de trabalho dela, fortaleci aquilo ali na memória de trabalho dela, mas se não fizer a repetição espaçada, ela vai perder aquilo ali, tá? Aí vem o segundo trabalho da repetição espaçada. E por último, é o decompor para integrar, que é exatamente o ponto que eu estava lendo no livro, né? E aqui, ó, vou até ler. Gente, aqui, ó. Vou ler para vocês exatamente o ponto que foi justamente que me deu interesse em falar sobre isso nessa live de hoje, que é o que eu estava falando toda hora, que é o ponto cego do especialista, né? Ele fala aqui, ó, essa competência inconsciente é o que chamamos do ponto cego do especialista. E é muito importante que o docente tome consciência dela para melhorar a sua eficácia como professor. Muitos estudos fornecem evidências de que os alunos aprendem de maneira muito mais efetiva quando os componentes do objeto da aprendizagem são trabalhados temporariamente de forma isolada e progressivamente combinados. Então, eu vou ensinar alguma coisa. Primeiro, eu ensino pedaços. Eu vou dar exemplo, mas só raciocínio. Eu ensino primeiro pedaços daquilo ali. E depois, com o tempo, eu começo a combinar esses pedaços. Ele traz até o exemplo aqui do filme do Karate Kid, né? Que o menino, para quem já assistiu Karate Kid, ele chega lá, ele pede pro cara lá dar aula para ele de karatê. E aí, primeira aula, ele chega todo empolgado. E aí, o que, é que a gente vai rolar na primeira aula de hoje e tal? Aí o cara faz assim: olha, a primeira aula é você pintar a cerca. E ele fica pé da vida. Como assim pintar cerca? Aí você vai pintar a cerca. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí o coitado fica lá, pintando a cerca, morrendo de ódio. Aí, beleza. Aí no outro dia, e agora? O que, é que a gente vai fazer? Não, agora você vai encerar o carro. Aí ele fica lá, meia hora só encerando o carro, né? E ele morrendo de raiva porque tá encerando o carro. Então, assim, essa coisa do decompor, claro, tem que ter cuidado, porque isso vai mexer muito com a motivação do aluno. O menino tava pé da vida, a gente assistindo fica pé da vida, todo mundo fica pé da vida. Fica, meu Deus do céu, que aula insuportável é essa? Eu vou sair, que esse professor é um tédio. Mas é um exemplo, né? E ele traz aqui no livro, é um exemplo de decomposição. Por quê? Porque na luta, né, mais na frente, quando o menino entra e começa o Daniel San, né? Começa lá a parte da luta, ele faz os movimentos que ele treinou antes isolados. Então, ele faz o movimento do braço, ele faz o movimento para cima e para baixo, ele faz o movimento ali de percepção da movimentação. E ele tinha antes sido ensinado a perceber isso de forma isolada. E na hora da luta, ele é obrigado a usar tudo de uma vez só, né? Então, ele foi fortalecido, digamos assim, em pontos específicos, para depois, na luta, ele ser capaz de usar aquilo ali de uma vez só. Aí, aqui no livro, ele traz o exemplo da habilidade de leitura. E me trouxe muito também a reflexão, até sobre o vídeo de listening que eu soltei essa semana, né? Antes de ontem, quando eu falo sobre você fazer o aluno
perceber os sons, né? Isso seria uma forma de decomposição. Naquele vídeo eu falo sobre o cérebro complementar coisas que ele não entende. Então, é natural que às vezes o aluno ou ele não encontre a palavra no áudio, ou ele escute alguma coisa que não está sendo dita ali, na verdade ele se confunde, mas é porque o cérebro, ele não quer informações pela metade, ele quer entender tudo. Então, mesmo que não seja aquilo, ele completa com outra coisa, né? Completa de outra forma. Foi mais ou menos isso, esse assunto do vídeo que eu coloquei no Reel essa semana. E aí, aqui na decomposição, é um exemplo disso. Ó. Ele traz o exemplo da decomposição da habilidade de leitura. E aí, esse livro aqui ele não é voltado para idiomas, né? Mas ele é voltado para aprendizado no geral e ele fala muito sobre essas habilidades de leitura. Aí ele fala assim, olha, para a pessoa ler um texto completo no final, e aí ele está falando aqui, por exemplo, uma criança, quando ela é alfabetizada, que ela vai ler o texto completo no final, a gente entra aqui no ponto, né? No ponto cego do especialista. O especialista, quando ele é bom, quando ele entende daquilo que ele faz, ele não enxerga mais. Gente, isso aqui é tão ouro que na hora que eu estava lendo eu me arrepiei. Me arrepiei. O especialista, ele não enxerga mais as coisas partidas. Ele enxerga o padrão completo. Ele não enxerga os detalhes que são necessários para aquilo acontecer isolados. Ele enxerga tudo junto. Ele traz até o exemplo de uma partida de xadrez, né? Se você não sabe jogar xadrez, começa a embolar as palavras, que é o meu caso, você, quando colocar ali para você, né, o tabuleiro de xadrez e as peças, você vai olhar para aquelas peças de forma isolada. E você vai pensar, essa daqui pode ir para frente, essa daqui pode fazer esse movimento assim, e você vai olhar para aquilo ali de forma solta. Um especialista em xadrez, né, quando a pessoa ela já sabe muito, ela já joga muito, ela não olha para o tabuleiro igual a você. Ela não olha para aquelas peças isoladas, ela olha para o padrão que está desenhado ali. E dentro daquele padrão, ela sabe. Por isso que o enxadrista, né, que chama, ele sabe o que vai acontecer. Porque sempre tem um padrão ali. E ele sabe que tal movimentação vai levar a tal movimentação. Existe esse padrão. Só que isso você só consegue chegar nesse ponto quando você é especialista naquilo. Então, quando você está aprendendo a dirigir, você já não. Você olha cada coisa isolado. E aí você é um pé desse lado, é um pé desse lado. A mão vem aqui, o olho eu ajeito aqui no retrovisor. E aí tem essa outra espelho aqui. E você olha tudo isoladamente. Quando você já é especialista, você já vai direto. E aí existe esse ponto que é muito difícil para algumas pessoas conseguir decompor, conseguir dizer, olha, primeiro vamos olhar só isso, depois vamos olhar só isso, depois vamos olhar só isso. Não, a pessoa ela traz o cenário completo e acha que aquela pessoa ali que é o iniciante que está enxergando aquilo de forma isolada, vai enxergar igual a você que está vendo o padrão completo. Quando ele fala aqui dos componentes da habilidade da leitura, ele fala assim, olha, existem 8 componentes na habilidade de leitura. Aqui, nesse quadradinho aqui. Cinza, nesse quadradinho cinza aqui. Aí eu vou dizer para vocês o que é que ele fala aqui. Primeiro componente para você conseguir ler alguma coisa é a consciência fonológica. Entender a linguagem que a linguagem falada é composta por um conjunto finito de sons que se combinam. Então, não adianta você tentar ler se você não conhece o som das palavras. Aí você bota a pessoa para ler em inglês quando a palavra escreve totalmente diferente do jeito que a pessoa pronuncia. Que no inglês tem isso, né? É uma língua que tem essa característica. Francês também. Você pronuncia de um jeito, mas lê de outro. Está escrito de um jeito e você fala de outro. Então, primeiro ponto, a pessoa precisa ter consciência fonológica. Ela precisa entender o som das palavras para depois ela ter condição de reconhecer aquela palavra ali, naquele papel. Primeiro ponto, consciência fonológica. Segundo ponto, princípio alfabético. Entender que a linguagem escrita representa graficamente cada um dos sons da língua. Se você for aprender uma língua que tem um alfabeto diferente, por exemplo, eu estava estudando coreano, né? Que é um alfabeto diferente, que não são as letras que a gente tem, mas são outros símbolos, é luta. Aqui, ó, a lágrima escorrendo. Por quê? Princípio alfabético. Eu preciso entender como que se desenha aquela letra. Para que aquela letra, como que aquela letra, em combinação com essa outra letra, elas duas, como é que elas se juntam, como é que elas se formam. Terceiro ponto, decodificação fonética de letras e sílabas. Então, eu preciso identificar os sons representados pela letra isolada e o som representado quando aquela letra se junta com outra letra. E isso no inglês é fortíssimo.
Porque a gente tem um som da palavra isolada, mas a gente, quando aquela palavra se junta com essa outra palavra, muda. Você faz, ué, a pronúncia não era tal? Por que que ficou tal? Como? O que está acontecendo aqui? Né? 5. Decodificação semântica das palavras. Saber extrair o significado das palavras lidas. Então, eu olho a palavra, eu vejo aquelas letras todas combinadas ali uma com a outra, eu sei qual é o som que aquilo faz, baseado nessa junção gráfica e no som, eu sei qual é o significado. Tá. Aí eu li a palavra apple e eu imagino a fruta, apple. Tá. Agora eu encontrei o significado. 6º, decodificação semântica do texto. Então, não é somente saber encontrar a palavra isolada, é ver como é que aquela palavra ela se comporta ali dentro do texto como um todo, né? Reconhecimento visual das palavras, reconhecer de maneira visual cada palavra inteira. E, por último, decodificação semântica de textos complexos, que é a nossa interpretação de texto, né? Então, até a pessoa chegar na interpretação de texto, ela teve que passar por tudo isso aqui. E aí a gente pensa, meu Deus, o livro, gente, em nome de Jesus, é o Como Aprendemos. Vai lá no meu destaque, eu tenho um destaque aqui que chama-se Livros. Ele tá lá, ele é um dos livros que eu recomendo, tá? É porque esse aqui é o que eu tô estudando mais recentemente. E aí, esse processo... Aí, Amanda, então eu vou passar 35 aulas para a pessoa conseguir ler? Não, mas você precisa ter essa clareza. Por quê? Aí agora entra a coisa do listening. Você chega, já traz um vídeo, já traz um áudio, já traz uma música, bota a pessoa para ouvir. A pessoa tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para encontrar a resposta que você pediu para ela encontrar a resposta, tem dificuldade para identificar a palavra que você pediu para ela identificar a palavra. E aí você fica, meu Deus, eu não estou entendendo, esse aluno tem alguma dificuldade, ele tem algum problema. Só que se você pegasse um momento e, peraí, vamos decompor isso daqui. Vamos focar só no som. Vamos focar só na junção silábica. Cadê? Tá estudando IPA? Professor de idioma que não estuda IPA? Como que faz, gente? Como que eu faço com vocês? Se você está ensinando idiomas e você não tem conhecimento do alfabeto fonético. Cadê vocês estudando IPA? Porque ali você vai ter noção do que é o som, os símbolos de cada som. Aquilo ali é universal, né? Para as línguas românicas. Então, você vai saber qual que é a junção silábica. Por quê? Porque aí você vai ter condição de, quando o seu aluno estiver com essa dificuldade, você dizer, eu entendi, a dinâmica de hoje vai ser diferente, tá? A gente não vai fazer... Não quero que você encontre a resposta para essa pergunta, não quero que você encontre essa palavra. Hoje eu quero que você encontre só esse som aqui. Você consegue encontrar esse som aqui? Aí eu quero que o aluno identifique sons do TH unvoiced, né? O TH sem vibração. E aí eu quero que ele foque só nisso. Nesse vídeo, nesse áudio, nessa frase que eu coloquei aqui, você consegue encontrar momentos em que a pessoa fez esse TH, digamos assim, sem unvoiced, ou TH com voiced sounds, né? E aí? Aí, isso é um exercício de decomposição do conhecimento. Porque em vez de já jogar o aluno lá para o final, para ele encontrar aquilo ali no áudio, e vão ter alunos que vão precisar disso e vão ter alunos que não vão precisar. Tudo bem, tá? Mas é importante que você domine isso para, quando aquele aluno está com dificuldade, você saber ajudar. Tá? Então, decidi nichar para Real Beginners. Estou ralando para recomeçar a enxergar os pedaços ao invés do todo. Exatamente. Então, Real Beginners precisam muito de partir as coisas. Partir os sons, partir as regras. Principalmente em uma língua, né, que é difícil a pronúncia na comparação com a escrita. Eu preciso entender essas características para que eu consiga propor atividades que vão fazer com que o aluno consiga ver as coisas pequenininhas, para depois, quando ele vê tudo junto na frase, ele dizer, agora eu entendi essa frase. Mas na hora que a pessoa estava falando a frase, eu não entendi nada. Nossa, eu não entendi nada. Sabe por que você não entendeu? Porque quando a gente tem essa sílaba que junta com essa sílaba, o som vai mudar. Aí o som vai ser esse aqui. Agora você consegue reconhecer. Isso é decompor aquele aprendizado grande em menos pedaços, para depois você fazer o seu aluno integrar aquilo tudo junto, tá? Gente, é isso. Olha, o que a gente falou?
5 pontos. Confundir clareza com excesso de explicação. Aula guiada somente pelo tema, não pelo objetivo de uso daquele conteúdo. Currículos muito extensos e não curtos para que a gente tenha a possibilidade de revisitar e fortalecer aquela memória. Falta de repetição inteligente. Aqui a gente falou sobre drills. E por último, decompor conteúdos grandes para integrar. Quando a gente é especialista, a gente tende a achar que o aluno vai enxergar o padrão todo que a gente enxerga, só que na verdade ele precisa de pedacinhos daquilo ali, para depois fazer tudo ficar junto e tudo ficar claro. Beleza? Tudo certo? Olha, como que foi a live de hoje? Vocês conseguiram acompanhar? Hoje foi profunda, né? Hoje a gente subiu um pouquinho a régua aqui, aprofundou um pouquinho aqui em alguns estudos. Olha, eu sempre trago, né? Eu sempre trago essas leituras, recomendo. Eu entendo a ânsia, né? Eu quero ler tudo, vou fazer tudo, mas eu entendo também a dificuldade de tempo. Eu recomendo que você foque naquilo que você mais sente que você precisa ajustar, tá? Se você quiser aprofundar esse livro, inclusive, esse que a gente está conversando hoje, Como Aprendemos, foi a maior parte da inspiração para o Avaliação com Propósito, né? Que é o meu curso de avaliação, focado só em avaliação. E nesse curso focado em avaliação, a gente fala sobre memória, a gente fala sobre tipos de avaliação, a gente fala sobre como que o aluno passa por esse processo de aprendizado. E muito do que eu trouxe lá no curso, né, que eu ensinei, foi exatamente o que eu tirei daqui de conhecimento desse livro. Então, super recomendo, caso você ainda não faça parte do Avaliação com Propósito, lá no link da minha bio tem. É um mini curso, mas ele é, tipo assim, cientificamente riquíssimo, porque é um conteúdo explicando assim desse jeito para que você entenda de fato como fazer o seu aluno passar por esse processo, por esse trajeto, para que você consiga avaliá-lo, mas principalmente para que você consiga entendê-lo. Que a gente só consegue avaliar aquilo que a gente está entendendo, qual que é o problema que está acontecendo ali, tá? Não vi o início. Eu acho que eu não vou deixar salva 24 horas aqui, porque toda vez está dando problema tanto para salvar quanto para o meu engajamento. Porque como é um vídeo muito longo, claro, né, é difícil a pessoa ver tudo. Eu vou ver se eu consigo baixar e coloco no YouTube, tá? Para quem não conseguiu ver tudo, eu vejo se até amanhã eu coloco no YouTube para vocês. Bem, para quem está no aulão, para quem quiser participar do aulão, ainda dá tempo, porque o aulão é agora às 2 horas da tarde, a gente vai falar sobre sim, da turma, estou ficando desorientada já, né? A gente vai falar hoje à tarde sobre estratégias para engajamento de turma, para gerenciamento de turma, para retenção de alunos em turmas. Então, para quem ganhou como bônus, já receberam um e-mail. Para quem não ganhou e quer participar, manda uma mensagem para mim que ainda tem como você conseguir um dos ingressos para a aula que vai acontecer às 2 da tarde. Amanda, não posso participar de 2 horas da tarde que eu vou dar aula. Quem se inscrever vai ganhar a gravação da aula também, tá? Então, caso você precise, eu vou... Amanda, olha, eu não aguento na Paula. Ai, ai, Jesus. Tem a gravação também, tá? E aí, nesse aulão de hoje sobre turmas, a gente vai falar muito sobre a coisa do engajamento dos alunos, que pode ser usado também para aulas individuais. E vai ser as duas, tá bom? Vou descansar, terminar o conteúdo aqui do aulão e a gente se vê para quem estiver lá às 2 da tarde. Beijo para vocês e até a nossa próxima live de 20, na próxima quinta-feira, sempre às 11 da manhã. Tchau!